Olá, pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para apresentar mais um edital para vocês, dessa vez da Prefeitura de Lusiânia, no estado de Goiás, cidade ali que guarda algumas características do interior, mas tem aproximadamente aí 200 mil habitantes, né? Então não é uma cidade pequena, é uma cidade de médio para caminhando aí depois para grande porte, né? 200 mil já é bastante gente. E também fica perto ali, não tão longe, ali do Distrito Federal, e nós vamos falar desse edital importante aí, e você vai ter disponível a trilha do Já Passei, vai ter aqui o link para você fazer sua inscrição no curso, né? Assinar o Já Passei Educação, que tem vários professores cobrindo aí o edital inteiro, né? Que é importante. Então, Secretaria Municipal de Educação de Lusiânia, que está promovendo esse concurso, a banca é a Aroeira, né? Então você vai ter que entrar no site para fazer sua inscrição na aroeira.org.br, tá? Tem informações na Prefeitura de Lusiânia também. Se você tiver qualquer coisa contra o edital, você pode mandar lá no aroeira.org.br, né? Então, quantas vagas serão ofertadas, né? Nós vamos falar isso, ó, bastante vagas. 321 vagas para provimento imediato e 1.605 vagas para a formação de cadastro reserva. Bastante vaga, hein? Bastante vaga, vale muito a pena você fazer esse concurso. Professor 1, 40 horas é a carga horária, o salário é de R$ 3.845,63 centavos, a taxa de inscrição está salgadinha, né? R$ 120 reais, né? Então, uma taxa aí bastante salgadinha, tá? Mas são 321 vagas, ó, 287 vagas da lista geral, 34 vagas de PCD, né? O cadastro reserva da lista geral de 1.435 pessoas e o cadastro reserva de PCD de 170 pessoas, tá? Então, olha os requisitos aqui, ele já fala dos requisitos para posse, né? Aí ter idade mínima de 18 anos, né? Ou seja, eu posso prestar com 17, né? E entrar quando eu for chamado ter 18 anos, posso fazer isso? Posso. Então, às vezes alguém, né, tá aí terminando a pedagogia, é muito raro alguém tá terminando a pedagogia com 17 anos, né? Mas vamos supor que aconteça, né? Então, Star Kit com a Justiça Eleitoral, se for do sexo masculino com o serviço militar, não pode ser aposentado, né, de 75 anos, compulsoriamente, que é a data limite, nem por invalidez, né, nem se for investido em cargo comissionado, você tem que exonerar, né? Não ter sofrido qualquer punição, penalidade no serviço público que lhe impeça de tomar posse, tá? Então, curso superior de pedagogia devidamente registrado, certo? E outros requisitos aqui, não ter antecedentes criminais, tá? Não ser condenado, né? Então você tem que estar, como a gente diz, com a ficha limpa, né? Não pode ser condenado em sentença transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recursos. A inscrição você vai fazer pelo site da Aroeira, né? .org.br, como eu já falei. Período de inscrição de 18 de novembro a 7 de dezembro, tá? 18 de novembro a 7 de dezembro, com início de 10 horas, né? Do dia 23, do dia e término às 23 horas e 59 minutos, certo? Começa às 10 horas do primeiro dia e termina às 23 horas e 59 minutos do último dia. Você não vai fazer isso, né? Sofrer para fazer essa inscrição no último dia. Pagamento de taxa de inscrição pode ser feito até o dia 8 de dezembro, dentro do horário bancário, mas também você não vai deixar para o último dia, certo?
a taxa é alta, então vale a pena, por exemplo, você dar uma olhada se você não tem direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição. Se você é do CAD único, né, e é de família de baixa renda, aquela que possua renda per capita de até meio salário, ou aquela que, somando todos os salários da casa, vai até 3 salários mínimos, você pode aí tentar uma isenção de inscrição, né? Já que R$ 120 é uma inscrição até salgadinha, né, o valor. Então, você tem que ser feito essa inscrição, esse pedido de isenção dentro do próprio formulário, em campo específico, né, onde você vai informar lá o seu número do NIS e também o seu cadastramento no CAD único, tá? E então ela vai verificar essas informações, né, do seu pedido de isenção. Essas informações são de inteira responsabilidade sua e você não pode fazer declarações falsas ou tentar obter uma isenção se você não precisa, tá? Então cuidado, porque isso pode ter implicações se você fizer uma declaração falsa, inclusive para cursos futuros. Então não vale a pena você fazer isso, tá? Então, se você fraudar informações ou falsificar, você, claro, não terá concedida a sua isenção. Então, você deve proceder da melhor forma possível, né? Da forma mais correta. E aqui, ó, se o candidato tiver o pedido indeferido, ele pode ir lá, imprimir o boleto, pagar e tudo tranquilo, ele pode concorrer do mesmo jeito, tá? Certo? Então, a qualquer tempo, após o processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, poderão ser anulados atos de inscrição, provas, nomeação, posse dos candidatos, caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração, né? Então, imagina, você passou tal, depois faz uma apuração que você falsificou algo, né? Então, como o poder público pode rever seus atos a qualquer momento, você pode até perder o cargo, então não vale a pena, certo? Bom, as vagas, né, das pessoas com deficiência e condições especiais, asseguradas aí pelas leis, né, da Constituição, enfim, todas as leis aí que garantem a pessoa com deficiência, a lei do transtorno do espectro autista, né, as leis municipais, as leis federais, e aí você tem 10% das vagas reservadas para a pessoa com deficiência. Se é o seu caso, né, você tem que ter o laudo médico original com CID dentro daquelas que são consideradas pessoas com deficiência, certo? Então você tem que ter isso também. Então isso também não adianta tentar, né? Infelizmente a gente vê pessoas tentando criar ali uma situação de deficiência que não é. Existe uma regra para isso. Então, para você concorrer nesses 10% de reserva de vagas, tá? Então você tem que seguir também todas as orientações do edital neste caso, né? Apresentar o seu laudo médico, que tem que ser autenticado em cartório dos últimos 12 meses, se é problema de audiometria, se é problema de visão, se é problema de mobilidade, enfim, tá? Homologação das inscrições, né? Quase saiu criança aqui. Sítio, você vai poder verificar isso tanto no site da instituição quanto, né, da prefeitura. Então você tem que ir lá pagar a sua taxa certinho. Procure pagar sempre em instituições reconhecidas, ou no banco, ou através dos seus aplicativos de banco, tá? É bom evitar os aplicativos de carteira digital, enfim, porque às vezes eles têm um tempo ali, né? Às vezes acaba caindo no outro dia, então se você faz no último dia pode dar algum problema, enfim, é bom sempre no seu banco, tá? Bom, as etapas da prova serão 3 etapas. Então a primeira etapa é prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e você tem que ter a pontuação máxima de 70 pontos, cuja pontuação máxima é de 70 pontos. Não que você tenha que ter. A pontuação máxima é de 70 pontos. Você vai ser aprovado se obtiver 35 pontos, né?
Então é a metade e estiver classificado até o ponto de corte, que corresponderá à nota obtida pelo candidato classificado na última posição, equivalente à soma das vagas abertas e das vagas do cadastro reserva, tá? Então, se você tiver 35 pontos, você está habilitado, mas ainda vai depender da sua classificação, porque, né, vai ser o último candidato ali que vai definir isso, dentro daquelas vagas. São muitas, né? Mais de 1.000 vagas aí de cadastro reserva. Então, às vezes, o último lá teve 37 pontos. Então, a nota de corte vai ser ali. Se for 38, 38, tá? Mas para você habilitar, tem que ter no mínimo 35. Se eu tirar menos de 35, já era, né? 34 pontos, eliminado. 33, eliminado, tá? Bom, a segunda etapa, pulei aqui, a segunda etapa é de caráter eliminatório, classificatório e prova discursiva, a ser realizada na mesma data, né? Então você tem a prova valendo 70 pontos e você depois tem uma prova discursiva, tá? Que vale 20 pontos, certo? Então, você tem que ter, nessa segunda etapa, uma nota mínima de 10 pontos e estar também dentro da nota de corte, né? Que é do último candidato à soma das vagas abertas, como eu expliquei. Então, se o último, somando lá as notas, né? Se o último tirou a nota de corte for 11, aí será 11 pontos, certo? Mas para você passar, tem que ter 10. Tirei 9, está eliminado. Tirei 8, está eliminado, tá? Então, no mínimo, você tem que ter 10 pontos para permanecer na luta lá. Se tiver empate, né, a correspondente à nota de corte da soma das vagas, serão aplicados os critérios de desempate. A terceira etapa consistirá na prova de títulos. Essa não é eliminatória, apenas classificatória. Ah, eu não tenho título. Não tem problema, tá? Não tem problema. E essa prova, ela será realizada, né, entrega dos títulos no horário e local previamente determinados, né? E aí, se não apresentar a documentação exigida, não obtiver classificação até o ponto de corte ou não alcançar a nota mínima, você não vai precisar apresentar título porque você está desclassificado. Certo? Os títulos são só para os candidatos classificados, né? Então, somente para os candidatos classificados. Será considerado eliminado do concurso o candidato que não comparecer para a realização das provas, excetuada a prova de títulos, tá? Porque a prova de títulos, como eu disse, ela é apenas classificatória e não eliminatória. A prova, né, objetiva, como é que ela é? Certo? A prova objetiva. Então, quais as questões que ela terá? Professor 1, língua portuguesa, 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, valor na prova 10. Matemática, 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, 10. Conhecimentos gerais, 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, 10. E conhecimentos específicos, 20 questões, e aqui o peso é maior. Cada questão vale 2 pontos, totalizando 40 pontos, né? Ou seja, se você gabaritar conhecimentos específicos, você já passou, né? Então, você tem que ter essa questão aí em mente. A prova será de múltipla escolha, cada questão 4 alternativas e apenas uma é correta, tá? Duração da prova, 4 horas. O portão vai ser aberto 10 minutos. Dentro dessas 4 horas está previsto aí o tempo já de preencher gabarito, tudo, né? Então você deve chegar ali no mínimo 1 hora antes para ter tranquilidade, né? Caneta com tinta azul ou preta, tá? Pode azul? Pode preta? Pode. Fabricada em material transparente, né? O comprovante de inscrição e o documento de identificação também, seu RG, sua carteira de
motorista com foto, né? E aquelas informações gerais, né? Não pode usar celular, equipamento eletrônico, relógios, né? Hoje tem esses relógios que recebem mensagem, então são bem acessíveis, aí muita gente tem, né? Às vezes usa para treinar, que nem eu, para correr, enfim. E esse relógio não pode, porque ele recebe mensagem, nenhum relógio pode, né? Então, não pode celular, então evitar essas coisas, né? Sempre, eu quero usar um protetor auricular, pode? Não, né? Porque a gente sabe, pode ser algum tipo de fraude, então se você for né, flagrado aí com qualquer, você pode ser eliminado do concurso, tá? Então, quando chegar no final, no dia da prova lá, o candidato não poderá entregar a prova objetiva e sair do prédio antes do tempo de 1 hora, tá? Então, somente quando estiver faltando 30 minutos para o término, poderá levar consigo o caderno de provas. Então, você só vai levar o caderno se você ficar até o final ali, né? Faltando 30 minutos, tá? Não pode sair com o caderno antes, senão você pode ser eliminado, tá bom? O cartão que for preenchido a lápis não será corrigido. Então, é pontuação 0. Tem que ser sempre caneta preta, caneta azul. Após o término, o candidato deverá obrigatoriamente entregar ao fiscal o caderno de prova, cartão resposta, a folha de resposta da prova discursiva, sob pena de ser eliminado. Então, professor, 4 horas é para fazer a objetiva e a discursiva? Sim, a objetiva e a discursiva dentro desse tempo, tá? Então, você tem que estar atento a isso, ó. Prova discursiva, né, de caráter eliminatório e classificatório, certo? Vale no máximo 20 pontos, tem que ter 10 pontos, como eu já falei, e aqui, ó, será o conteúdo programático da prova discursiva será o mesmo da prova objetiva, né? Constado o que está no anexo 2 do edital. E aí você vai escrever, e aí a avaliação vai julgar, né, se você está adequado ao problema apresentado, complexidade, acuidade, articulação, contextualização do conteúdo, fundamentação teórica, os aspectos da língua portuguesa, se você escreveu com a linguagem formal, coesão, coerência, né? Se sua resposta é legível, se sua resposta está bem escrita, está bem formulada, está bem fundamentada, tudo isso vai ser levado em conta. Então, quando você responde uma questão dissertativa, faz uma prova dissertativa, a linguagem tem que ser formal, nada de abreviatura, nada de colocar VC, né? O pessoal do WhatsApp aí que gosta de ficar abreviando as palavras, nada disso, porque tudo isso tira ponto, certo? Tira ponto. Vai ter uma folha para você fazer a prova discursiva e um rascunho, tá? Um rascunho você pode fazer do jeito que você quiser, mas na prova discursiva você tem um espaço lá, não pode fazer qualquer sinal que identifique que você é o candidato, tá? Por quê? Porque essa prova ela é corrigida por professores, eles não sabem, tem só o código lá de barras, né? Quem corrige não sabe de quem você está corrigindo a prova de quem, por isso não pode ter nenhuma marca que identifique, porque você pode ser eliminado. Ó, a folha de resposta não deverá ser assinada, rubricada ou conter quaisquer palavras ou marcas que possibilitem a identificação do candidato sob pena de anulação e 0, né, nota 0. Então, serão consideradas marcas de identificação quaisquer desenhos, números, recados ou mensagens, nomes, abreviações, apelido, pseudônimo, rúbrica colocada na folha de resposta. Palavras ofensivas, preconceitos e afrontas de caráter racial, social, sexual e religioso não serão aceitos, sendo o candidato eliminado sem prejuízo de outras medidas legais, né? Então, você pode até responder
se você colocar. Muita gente confunde, mas isso é liberdade de expressão. Gente, isso não é liberdade de expressão, não existe isso, é uma bobagem que algumas pessoas dizem. Liberdade de expressão não pode ferir a lei, porque a lei é aquela que regula a vida em sociedade de todos. Então, minha liberdade, eu não posso ter liberdade de ser racista, de ser preconceituoso, isso não existe. Tá? Porque eu ofenderia outras pessoas, né? Então, a liberdade, aquela frase, vai até onde é o direito do outro, né? Então, certo? Não vá fazer esse tipo de coisa, porque você é eliminado, certo? Você não pode ser a lápis, né? Ela tem que ser a tinta, o rascunho pode, mas a prova definitiva ela tem que ser a tinta, certo? Tinta caneta azul ou preta. Prova de títulos tem no máximo 10 pontos, atribuídas de acordo com o quadro abaixo, né? Os títulos deverão ser entregues de acordo com as instruções da Fundação Aroeira, a serem divulgados, né, no site, certo? Como a terceira etapa. Né? Será admitida como documento comprobatório de mestrado, doutorado, a ata de defesa de dissertação ou tese, desde que datada dentro do limite de 360 dias, né? Aqui a banca está dando uma abertura para aquelas pessoas que ainda o diploma não saiu, enfim, certo? Então você tem lá, se você tiver doutorado, vale 4 pontos, né? Se você tiver mestrado, um diploma, 3 pontos. E pós-graduação lato sensu, aquela de 360 horas, reconhecida pelo MEC, você pode apresentar até 3 certificados, cada um valendo 1 ponto, então você pode atingir o máximo de 3 pontos. O máximo que você pode atingir na prova de títulos é 10 pontos. Professor, eu não tenho título, ai meu Deus, não tem problema, gente. Não é eliminatório, é apenas classificatório. Professor, eu não tenho título, então não tenho chance. Bobagem isso, né? Bobagem, já passei em vários concursos, inclusive em primeiro lugar, sem título nenhum, né? Galera apresentava doutorado, mestrado, e eu fiquei em primeiro. O que acontece é que você tem que desempenhar bem na prova, você tem que se preocupar com a prova, porque são muitas vagas, e isso que você tem que se preocupar, certo? Bom, então, se você não, no dia da prova, tiver, por exemplo, seu documento furtado, né, a RG e tal, você pode fazer um boletim de ocorrência e apresentar isso, mas isso tem 30 dias de limite. Roubaram o meu RG faz 80 dias, eu não corri atrás, não fiz nada, aí você não vai conseguir, né? Você vai ter problema, tá? Então, sempre leve os seus documentos assim, um dia antes, já se organiza, né? Para levar tudo, enfim. Siga as regras do edital para você não ser eliminado, né? Então, siga bem as regras aí para você não fazer nada de errado. Se tiver empate, né, na classificação final ali, aí você tem o desempate. Como é que é o desempate? Seguindo a lei, Estatuto do Idoso, primeiro, né, os candidatos que tenham mais de 60 anos, se tiver empatado, eles pulam na frente. Depois, prova de conhecimento específico, depois a prova discursiva, depois a prova de título, depois conhecimentos gerais, língua portuguesa, caso vá dando empate, né? E por fim a maioridade, certo? Recurso. Toda etapa do concurso você tem 2 dias, né? Publicou algo, você tem 2 dias de recurso, contados a partir das 8 horas do primeiro dia até as 23 horas e 59 minutos do segundo dia, a data da publicação do objeto de recurso. Então, sempre você tem recurso. Publicou o edital, você pode ir lá, tem recurso. Publicou o gabarito, 2 dias de recurso. Publicou o resultado, 2 dias de recurso. Tá? Então, você pode fazer o recurso exclusivamente pelo site. Tá? Então, qualquer dúvida, sempre entrar com recurso pelo site. Recurso tem que ser sempre formal, sempre respeitoso, né? Se for um recurso xingando, ofendendo, vai ser indeferido. Já esquece isso, tá? Tem muita gente que faz recurso no ódio. No ódio não vai, tá? Então,
Disposições finais aqui, né? Aí reforçando aqui o prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, e muita gente confunde isso, gente. Eu canso de repetir isso. 2 anos não é, então só vou trabalhar 2 anos. Não, não é isso. O concurso vale por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Ou seja, essa lista de 1.000 e tantas vagas, né? Ela vai ficar disponível para a prefeitura. Abriu vaga na prefeitura, ela vai chamando, vai chamando, vai chamando. Durante 2 anos, aquela lista vai ficar válida. Prorrogou, mais 2 anos, vai chamando, vai chamando. Só que o concurso não pode ser eterno, né? Uma hora tem que acabar aquela lista e aí abrir um novo concurso, né? Novas oportunidades, tá bom? Bom, ao entrar em exercício, o candidato ficará em estágio probatório de 3 anos, não esqueça disso, né? 3 anos de estágio probatório, e aí, depois de 3 anos, ele é considerado estável, né? Sempre que é concurso público, gente, é para efetivar, não é temporário. Temporário é processo seletivo, né? Processo seletivo é temporário. Concurso é para efetivar, é para você trabalhar ali até, se você quiser, até a aposentadoria, né? E aqui já tem os documentos necessários caso você seja aprovado, e certamente se estudar aqui com a gente você vai ser. E aqui os documentos que é para tomar posse, né? Aquela alegria, né? Os exames, né? O laudo médico, você tem que estar com a saúde aí em dia, saúde física e mental, certo? Tá? E você vai fazer todos os exames e tal, né? Para ver se você está bem, né? Para tomar posse, certo? E assim você vai com certeza passar no concurso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui o cronograma, também importante o cronograma, né? Isso, olha lá, para você não esquecer nenhuma data. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela, olha lá. Publicação do edital 14/10, período de inscrição 18/11 até 7/12, tem bastante tempo aí ainda, né? Prazo único para solicitação de inscrição, pedido de isenção, né, já que a taxa está um pouquinho alta, aí se sua condição social, você está no programa aí de auxílio, você está em algum programa de assistência do governo, você tem uma renda compatível, como eu falei, dentro dos critérios, você pode entrar com pedido de isenção. Divulgação no dia 23/11 dos pedidos de inscrição, divulgação dos recursos, né, contra o resultado dos requerimentos de isenção, tá? Se por acaso você não foi deferido. Último dia para postagem dos laudos médicos, né? Para as pessoas que desejam concorrer à vaga com deficiência no dia 7/12. Último dia para o pagamento de inscrição, você não vai fazer isso, né? Não, vai ter muito candidato que gosta, né, de fazer no último dia. Tem aquele candidato que fala, fiz inscrição e esqueci de pagar, né? Canso de ouvir essa história, hein? Publicação da relação das inscrições homologadas no dia 12/12, né? E publicação também da relação dos candidatos a serem atendidos em condições especiais. Inclusive para a prova, né? Se você precisa de alguma condição especial, você também tem que solicitar para a banca, tá? Data final, né? Para o candidato que efetuou o pagamento da inscrição dentro do prazo previsto e não teve inscrição homologada, interpor recurso anexando o comprovante de pagamento, tá? E a prova, né, publicação das respostas dos recursos aqui no dia 15/12, e a prova está prevista para o dia 18/12, quase no Natal, né? Quase ali chegando perto do Natal, Jingle Bell. Pode ser seu presente de Natal essa prova. A prova objetiva e discursiva é no mesmo dia, tá? E no dia 19 sai o gabarito preliminar. Aí você tem os recursos, né? Você não concordou com alguma alternativa e tal, sempre recurso ali bem feito, né? Com linguagem moderada. E aqui no dia 28/12 a publicação dos resultados dos recursos, né, do gabarito, divulgação do gabarito final. Aí depois do gabarito final não tem recurso, tá? Não tem recurso do recurso. Divulgação do boletim individual de desempenho na prova objetiva, visualização do cartão, resultado da prova preliminar da prova objetiva,
tá? E aqui no dia 4/1, divulgação do resultado final, publicação dos candidatos selecionados para correção da prova discursiva. Professor, então só vai corrigir de quem estiver dentro da lista dos classificados da prova objetiva? Exatamente isso. Só vai corrigir a prova de quem for habilitado. Quem não for, eles não vão nem olhar. Se você já foi eliminado na objetiva, para que eles vão corrigir a discursiva? A discursiva é a fase 2, né? Ah, você passou? Então vamos corrigir. Você não passou? Então, descarta a sua produção, certo? Divulgação da prova discursiva está prevista para o dia 10/1, certo? 10/1, até que está rápido, né? E aí você vai também poder entrar com recurso, né? Se você discordar de alguma coisa. O resultado final da prova discursiva está previsto para o dia 16/1, né? Aqui, no dia 17 a 19, a data para entrega dos títulos, tá? Das 8 horas do primeiro dia, às 23 horas e 59 minutos, no site da Aroeira. Só vai entregar título, gente, quem passou na objetiva e quem passou na discursiva. Quem não passou não vai entregar, obviamente. Se não passou, né? Você precisa passar na primeira fase para ter a segunda fase corrigida, que é no mesmo dia, né? Todo mundo vai fazer a discursiva, tá? E aí, se você passou nessas duas, aí sim, você vai entregar os seus títulos e no dia 24/1 sai o resultado preliminar da prova de títulos. Você pode entrar com recurso, também caso. E 30/1, a divulgação dos recursos e tal, né? Enfim, e no dia 2/2 de 2023 está previsto aí a divulgação dos recursos e o boletim oficial do concurso e tal. E a homologação do concurso no dia 3/2. O que é a homologação? É a finalização do concurso. Homologou o concurso, a prefeitura já pode chamar os candidatos para levar sua documentação, fazer exame médico, aquela documentação que a gente falou no edital ali. E aí sim, marcar a data da posse, depois do início do trabalho, né? Então, tudo nessa sequência. E aqui, gente, uma parte que é importantíssima, que eu falo que é uma das mais importantes de qualquer edital, que é o conteúdo, né, que você vai ter aqui no Já Passei Educação. Então, língua portuguesa, isso aqui você tem que imprimir, tem que montar um cronograma de estudo. Aí o Já Passei te ajuda, porque ele já tem lá a lista, né? Vamos dizer assim, a playlist do concurso de Lusiânia, e aí você tem lá os vídeos, os professores explicando, então isso te ajuda muito, que é a língua portuguesa, compreensão, interpretação de texto, né, elementos de coesão, coerência, ortografia, acentuação, pontuação, crase, emprego da oração, né, concordância, regência, tudo isso. Matemática, olha aqui, o terror de muita gente, né? Números naturais, operações fracionárias e decimais, expressão numérica e algébrica, conjunto, MMC, MDC, razão, proporção, regra de 3 cara. Porcentagem, juros simples, juros compostos, equação do primeiro e segundo grau, progressões, estatística básica, análise combinatória, permutação, arranjo, combinação, probabilidade, medidas de comprimento de superfície, medidas de volume e capacidade, medida de massa e noções de lógica. Conhecimentos gerais, né? História e geografia do estado de Goiás, relação étnica, social, geográfica, cultural, política, econômica do estado de Goiás, formação econômica, mineração, pecuária, modelização da cultura, né? Goiás é agro, impactos na economia goiânia, urbanização, mudanças sociais, a construção de Goiânia e a nova dinâmica de Goiás, né? Econômica de Goiás, partidos políticos, democracia, o fim do regime militar e a ordem política em Goiás, a cultura goiana e diferenças regionais. E aí os conhecimentos específicos também, né? Então, o processo de ensinar a aprender, pedagogia da infância, as diferenças de dimensões humanas, direitos da infância, alfabetização, letramento, linguagem oral, escrita,
precursores, produção de textos, precursores seguidores da literatura infantil, alfabetização e letramento, já falei, né? Processos cognitivos de alfabetização, o ambiente alfabetizador, a função social da alfabetização, ou seja, tudo aquilo que está ligado realmente à função do professor de PEB 1, né? Ali dos anos iniciais, enfim. A intencionalidade da avaliação, né? Tecnologia a favor da alfabetização, perspectiva infantil na fase da alfabetização, função da escola, brincadeira e desenvolvimento infantil, fundamentos da educação, concepções pedagógicas contemporâneas, função social da escola, só para citar alguns, né? Tem vários aí, PPP, avaliação, enfim, certo? E as leis, né? Então, a LDB, que cai, né, bastante, Estatuto da Criança e do Adolescente também, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o Plano Nacional de Direitos Humanos, os PCNs, né, a BNCC, que tem caído muito, a Constituição Federal, os capítulos que falam, né, do 205 ao 214, inclusive agora o novo Fundeb, que está no 212A, aqui a LDB, né, já saiu 2 vezes a LDB aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, tá? Então, o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, que vai de 2014 a 2024, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, aí, um excelente concurso para você fazer, e espero que você adquira aí a nossa assinatura do Já Passei, para você estar aí com mais essa oportunidade, hein? É muita vaga, gente, muita vaga. Quando coloca no edital aí mais de 200 vagas, 300 vagas, significa que vai chamar muita gente, né? Vai chamar muita gente mesmo. Então é importante que você faça esse concurso, porque é uma grande oportunidade, tá bom? Grande abraço e até a próxima.